Fala galera do nono ano, tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Pessoal, hoje mais uma aula de educação física, vamos falar de um esporte um pouco inusitado, não muito conhecido, que é o hóquei na grama. Isso mesmo. Professor, mas tem o hóquei no gelo também? Sim, tem o hóquei no gelo também e hoje a gente vai ver um pouquinho das diferenças. O hóquei no gelo é um pouquinho mais conhecido e o hóquei na grama não tanto pra gente aqui no Brasil, mas na Europa, principalmente, ele é muito conhecido e muito praticado. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Vamos lá. Galera, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o hóquei na grama. Bom, o hóquei na grama é um esporte coletivo disputado por duas equipes. Vamos aí se basear no futebol, por exemplo. Ela é composta por 11 jogadores cada, o que também tem essa semelhança com o futebol. O jogo é disputado num campo de grama, normalmente artificial, tá? Também parecido aí com o futebol. E assim como no futebol, o principal objetivo é fazer o gol. Como? Com os pés? Com as mãos? Não. Eles usam tacos, isso mesmo. Eles usam tacos um pouco diferentes também dos tacos do hóquei no gelo. E através desses tacos eles fazem passes, jogadas para chegar no objetivo principal, que é marcar o gol, tá certo? Então ele tem muitas semelhanças aí com o futebol. Número de jogadores, campo ser grama, o objetivo ser o gol e tem, lógico, algumas diferenças. Por exemplo, não pode chutar a bola, entre outras diferenças aí que a gente vai ver ao longo dessa aula. Pessoal, vamos falar aí um pouquinho de como surgiu o hóquei na grama, tá certo? Embora hajam relatos de esportes semelhantes ao hóquei na grama na Grécia Antiga, muito tempo atrás aí, não se tinha uma federação, não se tinha regras, então não é considerado como surgimento mesmo do hóquei na grama, tá certo? O surgimento do hóquei na grama se deu na segunda metade do século XIX, onde o esporte começou a ter regras, chegando assim ao formato atual, certo? Então, a partir da metade do século XIX, essas regras foram criadas e chegou até hoje, onde é o formato atual. A primeira equipe de hóquei sobre grama surgiu na Inglaterra em 1861. E em 1924 surgiu a Federação Internacional de Hóquei sobre Grama, fazendo com que o esporte ganhasse um grande impulso internacional. Então ele levou um tempo aí, da metade do século XIX, aí, 1861, até 1924, até ele ser oficializado como um esporte. Até então ele era apenas uma atividade física, um lazer, uma brincadeira. Não se pode considerar esporte qualquer coisa. Para ser esporte precisa ser uma federação, precisa ter competições federativas disso. Então, por exemplo, queimada não é um esporte, porque não tem uma federação, não tem um campeonato oficial, mundial, brasileiro e tudo mais. O hóquei passou por esse processo e então em 1924 ele surgiu como então um esporte. A partir daí ele tinha uma federação. Vamos falar aí, galera, sobre as regras. Quais são as regras do hóquei na grama, tá certo? E vamos diferenciar elas um pouquinho também do hóquei no gelo. Vamos começar aí pelo tempo de jogo, né? Aí é uma diferença já sobre o futebol. O futebol ele tem dois tempos, né? 45 e 45 minutos com os acréscimos aí. O hóquei na grama ele tem 4 tempos, tá? E são 4 tempos de 15 minutos cada. Então, 15 minutos, tem um descanso ali para as equipes também montarem suas estratégias. 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. São 4 tempos de 15 minutos. Então, primeira parte 30 minutos, a segunda parte 30 minutos e cada parte é dividida em 2 de 15 minutos cada. O time que conseguir fazer mais gols, o time então que superar 2-1, 3-1, 4-1, o time que tiver mais gol que o outro, é o vencedor, assim como no futebol, por exemplo, e até no hóquei no gelo. O campo de hóquei no gelo, ele tem uma medida específica. Professor, só praticam hóquei
Desculpa, hóquei na grama, tá? Falei hóquei no gelo. O campo de hóquei na grama, ele tem medidas específicas. Mas, professor, só se pode praticar nessas medidas? Não. Uma competição oficial, um jogo oficial, até um amistoso oficial ali, ele precisa ser num campo com essas medidas. Mas ele também é praticado em parques. Por exemplo, o Parque do Rio Jaú. As pessoas podem ir lá, colocar 2 gols e praticar o hóquei na grama. Claro que isso no Brasil acontece muito menos, acontece em capitais, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro acontece um pouco mais, mas no interior é bem difícil disso acontecer, a não ser que tenha alguém aí que goste muito do esporte e acaba tentando desenvolver. Mas então, para jogar oficialmente, o campo precisa ter 91,4 metros, 91,40 de comprimento por 55 metros de largura. Essas são as medidas oficiais, tá certo? A bola, pessoal, é uma bola específica. Independente de onde você for jogar, se é por lazer, se divertindo num parque, é ideal que você use a bola por causa de peso, tamanho e tudo mais. A bola oficial é feita de cortiça e plástico e possui 2,3 centímetros de circunferência e seu peso é de 160 gramas, tá? E isso faz toda a diferença. Você não pode ir lá pegar uma bola de madeira e querer jogar, porque ela não vai dar o mesmo resultado, ela não vai dar... Você não vai precisar usar a mesma força que você usa na bola de cortiça e plástico, que tem a medida certa de 2,3 e o peso 160 gramas. Então, se você vai praticar, é ideal que você compre uma bola dessa, que também não é tão difícil de encontrar no Mercado Livre, por exemplo. Vamos falar agora sobre como a gente toca nessa bola. Então, como eu disse, não é permitido tocar na bola com partes do corpo, né? Diferente do futebol aí. Só tem uma pessoa no jogo. Também igual ao futebol, o goleiro tem esse privilégio, vamos dizer um pequeno privilégio. Os goleiros são os únicos que podem tocar a bola com qualquer parte do corpo para fazer as defesas, tá? Para proteger. E para sua proteção eles devem usar protetores especiais na cabeça, tronco, pernas e braços. Isso é regra, não é direito de escolha. Você não pode escolher usar ou não. Se você vai jogar de goleiro, é obrigatório o uso disso. Assim como no futebol, a caneleira é um uso obrigatório. Você é obrigado a usar por causa de precaução, para que não tenha realmente nenhum tipo de acidente. As traves também têm uma medida oficial. Lembrando que essa medida oficial das traves também serve para falar igual a medida do campo. Só é realmente oficial e obrigatório em jogos oficiais. Se você vai brincar com seus amigos, você pode até fazer adaptado ele ali de chinelo ou alguma outra coisa, tá? As medidas da traves são 2,14 metros, então 2,14 metros de altura e 3,66 metros de largura, tá certo? Então, essas são as medidas oficiais da trave se você vai praticar um jogo oficial. Se você vai só brincar, a gente pode adaptar aí, por exemplo, jogar num ginásio, dá para jogar também. E aí ele é um pouquinho mais parecido com o hóquei no gelo, mas é uma adaptação e essa adaptação é permitida. Os tacos hoje, pessoal, eles são feitos aí de fibra de carbono e fibra de vidro e devem pesar entre 350 e 700 gramas. Claro que isso também falando de um jogo oficial. Se você vai brincar, pode até ser um cabo de vassoura, não tem problema nenhum. E antigamente eles eram feitos de madeira, tá? Hoje é que eles são feitos de fibra de carbono e fibra de vidro, mas antigamente eles eram feitos de madeira. Essas são então as principais regras aí do hóquei, tá certo? Lembrando que apesar da pessoa não poder tocar com o corpo na bola, toques acidentais podem ocorrer e aí cabe a cada juiz decretar se aquilo foi uma infração ou não, se isso foi proposital ou não, tá certo? O uniforme aí do hóquei na grama, ele também lembra um pouquinho o uniforme do futebol, tá certo? Então, camiseta, shorts, bermuda, as mulheres usam até um short saia, tá? Para ficar um pouco mais feminino e um pouco mais confortável também, e meião, tá certo? E no pé, chuteiras igual no futebol, chuteiras de cravo. Vamos falar aí, pessoal, um pouquinho sobre as jogadas mais utilizadas aí no hóquei hóquei na grama. A gente sabe que no futebol, por exemplo, tem a pedalada, o lançamento, passe, cruzamento, condução de bola, entre outras aí, muitas jogadas. E no hóquei sobre grama também temos algumas jogadas aí semelhantes até, ou parecidas, ou até diferentes. Flick é a primeira jogada que a gente vai falar aí. Flick. Quando o jogador conduz a bola com o taco,
levantando-a no ar. É uma jogada difícil de fazer, mas muito usada para driblar os adversários. Então é permitido que ele com o taco levante a bola, tá certo? E conduza ela no ar. Uma outra jogada muito usada aí é o push hit. A bola é empurrada pelo jogador, muito usada para fazer gols e passes. Então é quando realmente ele empurra a bola ou para fazer um gol, vamos supor um chute aí, vamos dizer um chute, ou então para fazer um passe. E a obstrução, que é o jogador usar o taco ou o corpo para proteger a bola, provocando uma obstrução. Essa jogada é considerada uma falta, mas é uma jogada muito utilizada, tá certo? Lembrando que faltas, elas são permitidas. A gente não pode ficar sempre estressados ou bravos quando a gente sofre uma falta no esporte. Ela faz parte do jogo, faz parte da estratégia. Eu, quando monto os meus times, principalmente de futebol, a gente tem uma estratégia que em algum determinado momento tal jogador vai fazer uma falta para a gente não correr o risco de sofrer um gol. Então ela faz parte, não é antiético, não é antidesportivo, a não ser que seja uma agressão. Não estamos falando disso, estamos falando de falta. Então essa obstrução, ela não é permitida, mas ela é muito usada no hóquei sobre grama, tá certo? Então, além das jogadas que eu falei aí, o flick, que é a bola levantada, o push hit, que é o passe ou finalização, tem a obstrução também, que ela é permitida, não é permitida, né? Na verdade, ela é falta, considerada uma jogada faltosa, mas ela é muito utilizada também. Eu disse, o hóquei sobre grama ele é um esporte, por isso ele tem uma federação, tá certo? Para ser um esporte, galera, precisa ter uma federação. CrossFit, por exemplo, não era esporte, criou-se uma federação, começaram a ter campeonatos e ele passou assim a ser considerado um esporte. A Federação do Hóquei sobre Grama. Os jogos e campeonatos oficiais internacionais de hóquei sobre grama são organizados pela FIH, Federação Internacional de Hóquei sobre Grama. É ela que vai gerenciar tudo. Então, se tem algum atleta aí causando algum problema, é ela que vai julgar. Ela é a FIFA do hóquei sobre gramas. Então, ela que determina se vai ter alteração de alguma regra, ela que determina se aquele tal campeonato vai poder ser federado, vai poder ser oficial ou não. Então, tudo passa por essa federação. Por esse motivo, é um esporte, tá certo? Vamos falar aí, galera, algumas curiosidades do hóquei sobre grama, tá certo? O hóquei sobre grama é um esporte que faz parte dos Jogos Olímpicos desde a edição de Londres de 1908. Para vocês terem ideia aí da importância, o skate vai entrar agora no próximo Jogos Olímpicos e está tentando há muito tempo. O surf, o futebol de salão, o futsal, o famoso futsal, ficou muito tempo tentando entrar nas Olimpíadas. Existem muitos outros esportes que pra gente são muito mais conhecidos e não conseguem participar de uma Olimpíada, porque a Confederação dos Jogos Olímpicos não considera que esse esporte vai agregar alguma coisa para as Olimpíadas. O hóquei sobre grama faz parte desde 1908, então há mais de 100 anos aí, há mais de 10 edições aí, muito mais de 10 edições, ele já faz parte dos Jogos Olímpicos. Apesar dele ter surgido aí na Inglaterra e ter tido aí seus primeiros passos na Inglaterra, a Inglaterra não é considerada um dos 4 países mais fortes. Os 4 países mais fortes na atualidade de hóquei sobre grama são Austrália, Alemanha, Holanda e Espanha. Falamos aí de quase todos aí países europeus, tá certo? Então, ele é muito forte na Europa. Os países europeus dominam os campeonatos, sem dúvida nenhuma, mas nada impede que alguns países, como o Brasil, cresçam nesse esporte. Nós sabemos que em alguns lugares é muito difícil, né, de acontecer isso. Por exemplo, no Brasil, onde somente o futebol é visto como um esporte lucrativo para as empresas, então elas só investem normalmente no futebol. Isso vem mudando, o basquete vem crescendo muito, o vôlei vem crescendo muito, mas a gente sabe que existe aí uma preferência do queridinho do país, que é o futebol. E por esse motivo, na Europa, aí o hóquei sobre grama acaba tendo mais proporção e mais procura. Como eu disse, as partidas elas são disputadas sobre grama artificial hoje, mas no início, aí, até 1970, essas partidas elas eram praticadas em gramas naturais. E como eu disse, jogos oficiais são em gramas artificiais. Mas existem vários jogos, vários lugares, clubes e tudo mais, que acontece o esporte sim na grama natural.
A diferença talvez se dê pelo terreno, né? A grama natural a gente sabe que ela tem alguns buraquinhos, algumas ondulações. E a grama sintética, por ela ter um chão já preparado para pôr ela em cima, não acontece isso, ela normalmente é muito reta. Por esse motivo, se dá a preferência de utilizar grama sintética e não grama natural. Mas nada impede de você praticar aí num clube, num parque e poder usar a grama natural sem problemas nenhum. Falar um pouquinho sobre uma Olimpíada aí, né? Vamos falar da Olimpíada Brasileira, né? Vamos lembrar aí da Olimpíada Brasileira de 2016 no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro foram disputadas partidas de equipes femininas e masculinas, né? Como eu disse, já desde 1908 já se disputa nos Jogos Olímpicos e no Rio não foi diferente. No masculino, os argentinos ficaram com ouro. Olha que inusitado, né? Mas, professor, você não disse que as equipes da Europa são as mais tradicionais e a Austrália, sim, são as mais tradicionais, mas como eu também disse, nada impede de alguém ganhar. E isso se dá em todos os esportes, né? O Brasil há pouco tempo atrás era o melhor no futebol e era muito difícil ganhar do Brasil. Hoje perdeu para a Bélgica, que nem é, na última Copa aí perdeu para a Bélgica, que nem é um país tão considerado forte aí, vem se tornando forte, mas não é um país considerado forte. E isso também aconteceu aí no hóquei sobre grama. Lembrando que a Argentina, dos países sul-americanos, é a que se destaca em mais esportes diferentes do futebol, tá? Então os argentinos aí ficaram com ouro no Brasil, após vencerem a Bélgica na final. No feminino, a seleção da Grã-Bretanha foi quem conquistou a medalha de ouro. Galera, vamos falar um pouquinho aí das diferenças do hóquei no gelo e do hóquei na grama. Primeira diferença é a velocidade da bola. No hóquei no gelo é um disco, na verdade, né? O disco no gelo, ele percorre um espaço muito mais rápido por bem menos tempo do que a bola. Então a velocidade do jogo é muito diferente. Essa é uma das principais diferenças entre eles. Então, no hóquei no gelo, o jogo é muito mais veloz, o disco se move muito mais rápido. No hóquei na grama, o disco, a bola, né, é mais lenta, demora um pouco mais, por causa, claro, do gelo ser diferente da grama e deslizar muito mais fácil. Pessoal, uma outra diferença aí é a facilidade de percorrer espaço no gelo com o disco e na grama com a bola. No gelo, o jogador que está, o patinador ali que está com o disco sob seu domínio, ele consegue percorrer um espaço muito mais tranquilamente sem perder a bola. Em alta velocidade, baixa velocidade, fazer giros, virar o corpo, dominar a bola de um lado, jogar do outro, é muito mais fácil essa condução de bola, de disco no gelo. E a bola é mais difícil. Então os jogadores no campo, eles não conseguem percorrer distâncias longas como conseguem percorrer no gelo, tá certo? É muito mais fácil no campo, na grama, passar a bola do que conduzir ela. Essa é uma diferença também. Uma outra diferença aí são os tacos, tá? Os tacos no gelo, eles são mais longos, então o jogador joga mais em pé. Na grama, eles são mais curtos, o jogador joga mais curvado. E isso também se dá uma dificuldade maior aí. E essa diferença também faz muita diferença na hora de conduzir a bola, de passar a bola. Por isso também é uma diferença entre as duas atividades. E por conta aí da grama ser muito mais rápida, a velocidade da finalização também é muito diferente. Para vocês terem uma ideia, no hóquei no gelo é muito fácil bater a bola e percorrer aí, fazer a bola percorrer aí uma velocidade de 120, 130 km por hora. No hóquei na grama, para atingir 90 km por hora, você precisa ser um cara muito bom já, uma pessoa que joga já há muito tempo, um profissional, e ter essa força é muito mais difícil. Pessoal, uma outra diferença aí se dá nas penalidades e nas regras. Vou ler um pedacinho para vocês aqui de uma regra. O hóquei no gelo é um esporte muito mais físico do que o hóquei no campo. Não há regras ou penalidades no hóquei no gelo quando o jogador tromba com o outro. O jogo continua normal, ele é um jogo de contato físico muito forte. Inclusive, a única regra é que não pode atingir a cabeça, ou não pode machucar, ou tem tendência maliciosa, fazer alguma coisa maliciosa. Fora isso, o contato no gelo é totalmente permitido. No hóquei na grama é totalmente o contrário. Qualquer tipo de contato já é considerado uma infração. Então não se pode ter esse contato no hóquei na grama, e no gelo ele é até um pouco agressivo demais. No hóquei na grama você não pode tocar a bola com qualquer parte
do taco, somente com a parte da frente. No hóquei no gelo, você pode tocar com a parte da frente, com a parte de trás do taco, com a mão, com a perna. Você só não pode fazer o gol com uma parte do seu corpo. Mas o disco pode tocar em você no gelo a qualquer momento. Na grama, não. Você tem que tomar esse cuidado e só pode tocar a bola com a parte frontal do taco. Uma outra diferença aí é sobre os gols. No hóquei no gelo, você pode fazer o gol de qualquer lugar do campo, tá? De trás do gol, você passa por trás do gol e tudo mais. No hóquei na grama não, tem um círculo que você só pode fazer o gol estando dali para frente, tá certo? Então tem uma delimitação ali que você não pode fazer o gol para trás desse espaço, somente dali para frente. E uma outra diferença muito grande aí é o tamanho do campo, né? Que a gente vai falar, e também dos jogadores. No hóquei na grama são 11 jogadores, no hóquei no gelo são 5 na linha e 1 no gol, então cai aí para quase metade. E a diferença, né, como eu disse também, no tamanho do campo. No hóquei no gelo, 61 metros de comprimento por 23 metros de largura. E no hóquei na grama, como a gente já viu, 91,40 de comprimento e 55 metros de largura. A diferença é quase o dobro aí de um para o outro. Galera, vamos falar aí um pouquinho agora sobre o hóquei na grama praticado no Brasil. Bom, o hóquei no Brasil ele começou a ser mais praticado aí entre os anos de 1985 e 1995, aí nesse intervalo de 10 anos foi quando ele começou a ser mais praticado. Vamos falar um pouquinho aí sobre a seleção brasileira, né? Formada pela primeira vez no ano de 1998, bem recente, coisa aí de 20 anos, para a disputa do Campeonato Sul-Americano realizada no Chile, a seleção brasileira masculina de hóquei vem subindo constantemente o ranking mundial nos últimos anos. Atualmente, ocupa a 26ª posição no ranking mundial. No ano de 2016, a equipe participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos, após conquistar esse direito com o quarto colocado nos Jogos Pan-Americanos de Toronto de 2015. Ainda no ano de 2015, a seleção conquistou seu primeiro título em torneios oficiais ao bater a medalha de ouro no Pan Challenge, organizado pela Federação Pan-Americana de Hóquei. Então, o Brasil veio ganhar o primeiro título aí, e nem é um título de tanta expressão assim, em 2015, para a gente ver como esse esporte é recente aqui no nosso país. Os últimos resultados da seleção brasileira foi em 2019, Rock Series Finales, 7º lugar, também não é um campeonato assim tão disputado. Em 2018, Rock Series Open ficou em 2º lugar, os Jogos Odersul ficou em 3º lugar e no Pan-Americano de Juventude em 5º lugar. E em 2017, na Copa Pan-Americana, ficou em 5º lugar. Então, se a gente parar para pensar, a seleção brasileira, nem num cenário sul-americano que abrange os mais fracos países do hóquei no gelo, nem pensando em Europa, não consegue nem atingir aí 3º, 1º lugar. Acaba ficando aí em 7º, 8º, perdendo para países como Chile, Paraguai, países bem menores que o Brasil, mas que têm um pouco mais de tradição nesse esporte, jogam ele há mais tempo. Se a gente for falar aí de brasileiros destaque aí no hóquei na grama, nós vamos falar aí do Patrício Capellini, do Murilo Souza, Matheus Borges e Pedro Fortes. Esses 4 atletas que eu citei para vocês aí, são os que mais fizeram gols nos últimos campeonatos aí pela seleção ou por clubes brasileiros. Vamos falar aí também um pouquinho sobre a seleção brasileira feminina de hóquei na grama. A primeira participação da seleção de hóquei feminino adulta aconteceu em 2006, na edição dos Jogos Odersul em Buenos Aires. No entanto, não foi a primeira vez que as meninas do Brasil disputaram um torneio, já que as mesmas haviam participado do Campeonato Sul-Americano de hóquei indoor. Indoor significa numa quadra, tá? Jogado de tênis numa quadra. Não é de patins, não é puxado para o gelo, é ainda puxado para o hóquei na grama, mas ele é um pouco menor, porque o investimento é menor, é mais fácil de conseguir atletas também. Que foi realizado na cidade de Buenos Aires anos antes. O primeiro título veio somente em 2015, com a dobradinha junto com a seleção masculina, que a gente já citou aqui, durante o Pan Challenge, sediado na cidade de Chicó, em Peru. Em 2016, outra conquista importante, na mesma cidade, as brasileiras conquistaram a medalha de bronze no Campeonato Sul-Americano de Hóquei pela primeira vez. Atualmente, a seleção feminina ocupa a 37ª posição no ranking mundial, sendo a 4ª força
na América do Sul, atrás de Argentina, Chile e Uruguai, que são 3 países que já desenvolvem o hóquei na grama há muito mais tempo. Em 2019, elas não participaram de nenhuma competição. Em 2018, elas ficaram em 4º lugar no Hockey Series Open e também em 4º lugar nos Jogos Odersul, que fizeram a dobradinha aí com a masculino. E em 2017 ficaram em 7º lugar na Copa Pan-Americana. Galera, essa foi a nossa aula então de hóquei sobre grama. A gente não tem muitas informações sobre esse esporte, é um esporte não tão divulgado. Como eu disse, o futebol, o vôlei, o basquete são esportes mais fáceis aí da gente buscar referências. No hóquei na grama não é tão simples assim, mas ele faz parte do nosso cronograma anual de atividades aí, de esportes a serem conhecidos. Então, por isso eu falei sobre ele hoje nessa aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham tirado alguma curiosidade ou algum proveito sobre isso, tá certo? Qualquer dúvida que tiverem, qualquer coisa que quiserem perguntar, podem me mandar, beleza? Até mais, um beijo e até a próxima.